ainda, pelo menos. A segunda coisa é sobre os evangélicos nesse contexto. Nunca a situação esteve pior do que agora. Porque, por exemplo, eu sou filho de presbiterianos. Eu tenho atrás de mim uma memória evangélica de uns 130 anos, 140 anos na minha família. Do lado do meu pai, catolicismo e agnosticismo. Eu cresci entre esses dois grupos, recebendo influência dos dois lados, o que me foi extremamente salutar para manter a minha cabeça aberta desde criança. Mas eu nunca vi nada igual ao que está acontecendo agora. E olha, que eu fui presidente da Associação Evangélica Brasileira durante muitos anos, eu a fundei junto com um grupo de amigos, nunca tinha havido nada com aquele tamanho, escopo e abrangência, que chegou a cobrir 70% dessa hidra chamada Igreja Evangélica Brasileira, que são milhões de cabeças, mas nós chegamos a cobrir 70% dessa coisa quase abjeta e amorfa. Vieram para debaixo por uma razão. Qual era a razão? Era a Igreja Universal do Reino de Deus, o Edir Macedo. Foi aí no final dos anos 80, em que o Macedo estava aprontando todas as que você imaginasse e não imaginasse. Eu já falei demais a respeito disso no passado, mas, enfim, ele fez de tudo quanto se possa imaginar de ilicitude para poder arregimentar meios para fazer aquilo crescer, para comprar a Record, para fazer a maior rede de rádio do país e tudo mais que caracterizou até aqui a Igreja Universal. E ele criou um sincretismo absoluto, que os evangélicos, àquela altura, olhavam para o sincretismo do Macedo, que é um senhor sincretismo. Na porta tem Jesus Cristo é o Senhor. Então o cara já se identifica, o evangélico passante, com aquela história de, poxa, tem poder aí, Jesus Cristo é o Senhor. Pentecostal, então, diz, legal, se sente naturalmente atraído. Aí, quando você entra, tem uma quantidade enorme de pedras de toque, de fetiche, de campanhas, que são algumas tiradas de cultos afro-brasileiros, afro-ameríndios. Depois de um tempo eles fizeram adaptação até com o espiritismo kardecista. Aí eles incorporaram o judaísmo. Os pastores hoje só falam com o talit. Isso por quê? Para expandir mercado? Ele me disse, porque tudo que eu sei do Edir Macedo não é de leitura de livro nenhum, é de papo meu com ele. Mas de onde que vinha essa relação? Assim? Qual é a história dessa relação? Ele me chamou porque ele já me conhecia há muitos anos. Eu entrei na televisão muito antes deles todos. Eu entrei na televisão com 19 anos, em 1973 para 74, na rede amazônica de televisão do Dr. Felipe Dal. Afiliada da Globo. Afiliada da Globo. Então ele me chamou e me deu um horário de graça aos domingos, de 6h30 da tarde às 7 horas da noite. No tempo... Isso foi em 1974, no tempo em que as redes de televisão, por exemplo, a Globo, não ocupava o tempo todo, tinha uma margem local bem grande para as expressões regionais. Aí eu entrei, 6h30 da tarde eu entrava no ar, cidade inteira assistia. Conclusão, só depois é que veio o Fanini, aí depois vieram o Macedo e o RR, enfim, mas eu comecei muito antes deles todos, então ele me conhecia. E aí, quando ele viu o que eu fazia no país inteiro, e a história do lançamento da Associação Evangélica Brasileira, e a convergência de todos os grupos, por exemplo, todas as denominações chamadas Assembleias de Deus, que não é uma só, são algumas, vieram para baixo, os presbiterianos todos, os batistas, os metodistas, os luteranos, os episcopais, os pentecostais autóctones brasileiros, todos os grupos, até a quadrangular, grupos os mais variados, era 70% do escopo que cobria ali. Então, ele me chamou, aí falou, eu queria entrar para essa organização, aí porque eu não posso ficar sozinho,
eu preciso de uma identificação. Aí eu falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa, Macedo, essa organização só está sendo possível por sua causa. Porque é pelo desejo de diferenciar em si de você que esse grupo irreunível, que se odeia, que se detestam, que se devoram, são fratricidas. Eles, de fato, não se gostam, mas a repelência ao que você trouxe é algo tão maior que eles preferiram suportarem-se uns aos outros. Uma frente ampla. É, uma frente ampla, quase que um centrão imenso, cobrindo tudo. Então você não pode, você não dá, nem RR. Aí ele ficou, mas olha, Caio, não sei o quê. E ele abriu o coração mesmo. Ele começou a me dizer, olha, tudo que você prega está certo, mas não dá certo. Porque você fica falando de Jesus. Aí todo mundo quer ficar bonzinho, misericordioso, pobre, compassivo, solidário, direitos humanos, empatia. Acolhimento, empatia. Isso não dá certo para levantar dinheiro. Dinheiro é Velho Testamento. É Moisés, é lei, é pedra, é ameaça. Tem que jogar tudo isso em cima deles, é maldição. Mas ele falou assim, dessa maneira desabrida mesmo? Assim, daí para pior. Daí para pior. Eu me lembro que um dia nós tivemos umas 6 conversas assim, pessoais, longas, de 5, 6 horas cada uma, fora as conversas telefônicas. Um dia a gente estava batendo um papo, chegou um cara lá, um bispo desavisado, aí falou para ele, não sei o que, bispo, se Deus quiser, ele falou, se Deus quiser, não, Deus aqui sou eu. Ô, louco. Deus aqui sou eu. Deus cuida das coisas dele lá onde ele consiga ser Deus. Aqui, Deus sou eu. Aqui as coisas acontecem conforme eu quero, na minha presença. Então, ele é um cara de um desavergonhamento, de um despudoramento, de uma franqueza tão chocante que ele chega a ser e a ficar melhor do que um Silas Malafaia, que é liso, é um bodó lá do Amazonas, aquele peixe da lama que ninguém pega, escorrega para lá, escorrega para cá, não tem alça. O Macedo tem alça. O Macedo oferece onde você pegar para enfrentar, para não gostar, para brigar com ele, mas ele é absolutamente quem ele é. Pastor, e qual é, a relação dele? A gente tem visto hoje na mídia, enfim, essa briga pela herança da Lagoinha, da Bola de Neve, enfim, umas, eu chamo de congregações, não sei. São denominações, viraram denominações. Mas existe uma disputa pela herança, quer dizer, por esse patrimônio. Qual é a relação deles com o Macedo? Nenhuma. Foram novas... O Macedo gerou uma quantidade enorme de filhos escorpiões que se espalharam por aí. A ninhada do Macedo é enorme. E foi a razão pela qual eu não quis mais presidir a Associação Evangélica Brasileira, 8, 10 anos depois, foi que eu vi que eles estavam ali sob aquele guarda-chuva que eu propusera com alguns amigos mais sérios, de uma geração que a maioria, inclusive, já até partiu. Eu não sou tão jovem assim, eu já tenho 70 anos, eu era o organizador líder mais jovem do que a maioria daqueles que eu liderava, que já eram pessoas de mais idade, alguns já partiram. Conclusão, quando eu comecei a ver, como presidente da Associação Evangélica Brasileira, que eu estava presidindo uma fachada, porque eu vivia lá na Globo, dando entrevista, Fantástico, Jornal Nacional, tudo que de manhã amanhecia a RJTV na porta da minha casa, naquele tempo ainda eram aqueles caminhões, todo dia para dar uma opinião, tinha artigo no jornal O Globo que eu escrevia, junto com o Merval, ele escrevia o editorial da casa, eu escrevia o do Povo, e nos outros jornais todos no Dia, depois veio o Extra, nas revistas, não sei o que, era muita mídia. Desarmamento, nos presídios, Bangu 1. E eu tenho filhos na fé até o dia de hoje, que eu batizei em Bangu 1 e continuam firmes no Evangelho até hoje, como Robson Caveirinha, Adras de Vigário Geral,
Isaías do Borel, tem um monte de gente aí, é uma lista enorme. E os governadores com ódio, com raiva, porque achavam que eu ia me candidatar a alguma coisa, mas isso é uma curva no que a gente está falando. Mas eu comecei a ver que ele começou a gerar filhos que não queriam assumi-lo como pai, e nem ele queria assumir aqueles caras como filhos, porque não eram obedientes a ele. Mas, por exemplo, Robson Rodovalho e César Augusto, aqui da Sara Nossa Terra, em 1990 me chamaram e me disseram, sendo membros da Associação Evangélica, aqui em Brasília, no antigo Hotel Torres, que já nem existe mais, olha, a gente esteve com o Edir Macedo e nós decidimos que vamos copiá-lo em tudo que não nos incrimine tanto. Eu falei, não existe esse lugar. Copiar o Edir Macedo, nem que seja a sombra do Macedo, já é assumir uma perversidade. Então, vocês não têm condição. Logo depois eu vi o Estevão Hernandes, um sábado à tarde, me ligou, falou, olha, eu vou começar a fazer uma universal para a classe média alta de São Paulo. Meu Deus. E aí foi. Segmentando ali o Foi. mercado. Ele criou, Aí, né? Ele fez isso. Ele né? fez, como todos esses outros grupos que você está fazendo aí, eles podem não querer admitir, mas eles são todos oriundos da filosofia e prática pragmática e do sincretismo e da tentativa de adaptação e do culto ao dinheiro e da ênfase no dinheiro como prosperidade. Quanto mais você der, mais barganha você faz e mais Deus vai te devolver. Eles usam o Velho Testamento dizendo que não se faz mais sacrifícios de animais hoje em dia porque é contra a lei. Então, o sacrifício a Deus tem que ser com dinheiro, óbvio. Ninguém quer um carneiro, uma ovelha, uma galinha, Querem um milhares, pombinho, grana e cartão. Aí, conclusão, sacrifício é em dinheiro. E eles exploram, eles arrancam a unha. Eu já vi muita gente roubar o patrão, a patroa, fazer qualquer coisa horrorosa para não faltar com o dinheiro da campanha. Pastor. E aí tem história de pessoas ligadas a ele no passado, que ele desligou, gente que ficou com medo de ser assassinada, que eu tive que proteger, esconder e tudo mais, no tempo que eu era presidente da Associação Evangélica, que falavam inclusive de investimento de pessoas de Cali, de Medellín, botando dinheiro para rodar e lavar aí, para ajudar a comprar Record, para não sei o quê. Uma quantidade enorme. Tem uns 4 deles que já faleceram, deve ter uns 3 vivos ainda, que me contaram pessoalmente a história. E aí, disso aí eu sei tudo. E aí foi um contágio, porque ele contaminou a Assembleia de Deus de Madureira, o pastor Manuel Ferreira, que hoje está idosíssimo, mas naquele tempo era bem mais jovem, teve a mesma ambição de se assemelhar a ele, sobretudo de ter dinheiro, poder. Tanto é que mudou até a nomenclatura, ele passou a ser chamado de Bispo Manuel Ferreira, que não existe nas Assembleias de Deus. Como os filhos dele também viraram bispos, eles foram adaptando. E não somente eles, mas, Mara, todo mundo, com exceção das igrejas de natureza histórica, presbiteriana, batista, metodista, essas assim, que vêm desde a Reforma Protestante, não fizeram essa adaptação à época. Mas as demais, com raras exceções, todo mundo fez. E a bola de neve é um fenômeno novo, ela começou aí por volta do ano 2000. E é o quê? É uma igreja careta, onde tudo é proibido, estilo Sara Shiva, não toca, não beija, não faz isso, não faz aquilo, mas pode ir de bermuda para o culto, o pastor prega em cima de uma prancha de surf, tem uma ênfase em pegar uma onda, em chegar queimadinho, é tudo fachada, é um farisaísmo ao contrário, mas por dentro são uns caretaços. Aí morreu agora o Rina, que já estava com problema com a esposa, tinha sido temporariamente afastado da liderança, era temporário, era só para dar uma acalmada no mercado, e ele assumiria tudo outra vez. E aí, quando teve o acidente de morte, ele morreu, a esposa, que antes estava com ódio na morte dele, sofreu aquela reconciliação de viúva, porque ela era também a vice-presidente do grupo todo, e é uma empresa com muitos bens, prédios, templos, propriedades. Aí ela brigou
pela posse daquilo, e hoje eles estão no meio dessa confusão. E eu concluo, já tendo falado demais, só dizendo o seguinte: é mais uma questão de 10, 15, estourando 20 anos. Esses grupos todos vão cair como castelos de areia. Por quê? Porque o Macedo não tem sucessor. O filho homem que ele tinha é gay, o Moisés. Não quer nada com ele, nem com a Igreja Universal. Mas está vivo, ele tem esse filho. Tem esse filho, que é um garoto até bonitinho. E aí o garoto, há uns 10, 15 anos atrás, se assumiu gay nas redes sociais. Aí ele apagou, botou milhões lá, comprou todos os vídeos, censurou todos os vídeos e mandou o garoto para longe. O Malafaia também tem, não tem um sobrinho que é transformista? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Sobrinho, Só Malafaia é que transformista. eles escondem, cara. Eles escondem, eles desaparecem com esse pessoal. Não tem uma casa que não tem uma filha lésbica, um filho gay. Claro, porque são trans. pessoas normais, de famílias normais, Faz né? parte da estatística nacional e eles não são diferentes da estatística mundial e da estatística até animal mamífera. Então tem 10 a 15%, pelo amor de Deus. O poder político